Há 6 meses atrás, descobri um câncer de mama. Isso foi muito dolorido para toda a minha família. Naquele momento, eu senti que o meu marido sentiu muito. Desde então, ele não se aproximou mais de mim. Né, um cônjuge adoece, né, por mais óbvio que isso seja, tem que entender que é a relação que está em jogo, ele também está passando por um processo, né? Não são as mesmas questões, obviamente que as suas, uma abertura de intimidade que antes não havia e que agora está aí enfrentando um desafio. Olá, mulher admirável, seja muito bem-vinda a mais um Fala Mulher Admirável podcast. Meu nome é Samantha Carvalho, sou educadora emocional e terapeuta há mais de 13 anos. Estou aqui para contribuir com mulheres que, como você, desejam se conhecer mais, estar mais com você e trazer para sua vida mais leveza, mais assertividade, certo? E hoje nós estamos aqui com o nosso quadro, que já é o queridinho de quem se relaciona, das mulheres casadas, dos homens casados, certo? Que é o nosso querido quadro Casados no Divã. Isso mesmo. Casados no Divã é um quadro criado para que nós possamos falar das tretas do casamento, das tretas do dia a dia, certo? E de vez em quando eu e o meu querido que está aqui, que eu já vou apresentar para vocês, né? Para quem está chegando agora, seja bem-vinda. Nós acreditamos que tratar do casamento é uma das coisas que vai auxiliar com que a nossa sociedade melhore, com que as coisas melhorem, certo? A educação, a vida como um todo, né? Porque relacionamento, a gente sabe, não é fácil, certo? Então, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Rodrigo Flores. Ei, oi, Rodrigo Flores. Fala, mulher admirável. Como você está, Rodrigo Flores? Sensacional. Sensacional. Muito Estamos aqui bom. batendo um papo, conversando de coisas que a gente vivencia, que a gente experimenta, assuntos aí que é do nosso domínio. Isso. E E por que esse assunto é do nosso domínio, Rodrigo? Explica aí para a mulher admirável que está chegando agora. somos casados. Então a gente vivencia aí, fizemos 10 anos de relacionamento, fizemos um ano de casados oficiais. Então a gente tem aí algumas boas, tantas histórias e vivências de rela. Então, Isso. estamos aqui partilhando, né? É lógico que estamos aqui partilhando enquanto terapeutas, enquanto profissionais. Samantha é terapeuta, mas eu sou psicólogo, né? Formei em 2011, então estamos aí caminhando para completar o 12º ano de formado. E desde então trabalho na clínica particular, atendo todo tipo de questões, né? Mas a questão do relacionamento é uma questão que permeou todo esse processo e nos últimos anos, 6 anos para cá, se destacou, né? Começou a os assuntos girarem mais em torno dessa temática. Então, eu posso dizer que foi um tema que me escolheu, por assim dizer, né? E hoje, é lógico, eu escolho por motivos pessoais, por necessidades pessoais e por um gosto, né? Um interesse, né? Acredito que compartilhar o que essa relação bem trabalhada pode fazer com as pessoas, é, a gente colhe, né, o nosso relacionamento já colhemos, já os frutos do nosso próprio amadurecimento e partilhar isso com o mundo, né, partilhar isso com as pessoas, com aqueles que sentem o chamado de colocar o próprio relacionamento como uma pauta importante a ser pensada, a ser refletida, a ser cuidada cotidianamente, é, poderá perceber, né, aonde elas podem chegar, a facilidade com que elas podem
vivenciar para poder chegar nesses objetivos, quando elas entendem que a relação bem trabalhada pode ser um fator acelerador e multiplicador de resultado e de sonhos. Então, é muito bom estar aqui. Sensacional. Sensacional! Sensacional, bom demais. Isso mesmo. E você me fez lembrar, né, uma fala da nossa querida Eliana Encalado, né? A gente só leva as pessoas aos lugares que a gente já passou, né? Então, o fato da gente poder falar sobre isso e ainda trazer as nossas histórias também, contar aí as nossas tretas, os nossos perrengues, faz com que, eu acredito, faz com que isso fique mais rico também, né? E você que está aí, mulher admirável, é interessante pensar que muitas vezes o que a gente está falando aqui pode não ter a ver com a sua realidade, certo? Às vezes muita coisa que a gente traz você já passou ou nem passou, mas é aí que está o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Se você escuta, às vezes você pode usar isso para trabalhar para não passar também por isso, né? Como um modo preventivo. E às vezes você conhece alguma amiga, alguém que já passou, passa por isso, manda esse vídeo para essa pessoa, certo? Manda, compartilha, curte, comenta. Para você que está ouvindo a gente aqui, né, nas principais plataformas de podcast, curta, compartilhe, comente na plataforma. Você que está nos vendo no YouTube também, por favor, curta, compartilha, comenta, porque essas plataformas, elas entendem que quanto mais curtidas, mais compartilhamento, mais comentário, mais relevante. E logo a gente pode levar isso aqui para mais mulheres. Certo, Rodrigo? Certíssimo. É isso aí. Então, estamos aqui num mês muito importante, né? Estamos adentrando aí um mês muito importante. E, como a importância desse mês, nós recebemos uma pergunta de uma querida, uma mulher admirável, muito querida. Gratidão a ela por nos dar a oportunidade de trabalhar esse assunto num mês que é tão pertinente a ele, né? Que é o seguinte, vou trazer aqui para você. Por que que o mês é importante? Eu vou ler e a galera vai saber aqui. Não vou contar, não vou dar spoiler agora. Né? Vamos ver se a galera, se as mulheres admiráveis estão conectadas com esse mês importante aqui que a gente está falando. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ela começa assim, ó. Preciso de ajuda. Há 6 meses atrás, descobri um câncer de mama. Isso foi muito dolorido para toda a minha família. Naquele momento, eu senti que o meu marido sentiu muito. Desde então, ele não se aproximou mais de mim. Tínhamos uma vida sexual muito ativa. Desde que descobrimos o câncer, ele não me toca mais. Ele não se aproxima mais. Eu percebi que ele não consegue aceitar bem essa situação. Ele tem dificuldade em me tocar, em me olhar e em trazer tudo que nós tínhamos antes. Com isso, sinto muita dor. O câncer já aceitei e estou resignada. Mas essa situação eu não consigo lidar. Não consigo lidar com essa dor, com essa tristeza. Então a minha pergunta é: como acabar com essa dor? Então, Rodrigo, o que a gente tem para dizer para essa mulher admirável, maravilhosa, que nos deu essa oportunidade gigante de poder falar sobre um assunto tão importante como esse? E falar num lugar onde a gente quase não vê as pessoas falando, que é o lugar de família, do casal, né? Desse momento do casal. Ok, vamos lá então. Primeiro, gostaria de
deixar aqui o meu sentimento de gratidão, né, pela coragem que essa mulher teve de colocar, né, de deixar aqui a sua história, né? E imagino que de fato esteja passando assim por poucas e boas, né? Porque já passar pelo processo de doença já é um grande dever de casa, e ainda isso respinga no relacionamento, e aí você está descobrindo que é onde que mais dói, né? Então, é doloroso mesmo, né? Não é fácil tá passando por essa. Então, mas a gente precisa de primeiro aqui estabelecer algumas coisas, alguns parâmetros para a gente poder é, abordar essa questão de uma maneira mais efetiva, né? Mais resolutiva, né? Porque quando você fala acabar, né? Vamos, né, entender assim que a gente não acaba, né? A gente tenta entender, resolver. A gente não pode prometer esse tipo de coisa porque não estamos aqui para isso, né? E além disso, você, mulher admirável, né? Você pode buscar os auxílios reais, as ferramentas reais dentro de um consultório, dentro de uma ajuda terapêutica, porque ali com a conversa que você pode ter com um profissional que você vai descobrir aí o que, que é real. Então, a gente está aqui dando, né, algumas orientações, O norte, um né? norte, né, o norte que pode servir ou não, ok? Né? Então, o primeiro ponto é entender assim, que quando, né, um cônjuge adoece, né, por mais óbvio que isso seja, tem que entender que é a relação que está em jogo. Ele também está passando por um processo. Né? É, não são as mesmas questões, obviamente, que as suas, mas são questões que têm aí a relevância da dele. Né? E quando você formula pelo seu próprio relato que você aceita mais esse processo, né? Você está dizendo que a doença em si para você, né, tá adiantada, né? Só que você precisa de entender que isso que você vivenciou para se posicionar como uma aceitação, ele também precisa de vivenciar esse mesmo processo. E quando, né, ele é, se recusa ao contato íntimo, né, é, se recusa né, a vivenciar a sexualidade, você precisa de entender que talvez isso não seja questões de natureza sexual propriamente dito. Pode ser que não seja, não estou afirmando. Pode ser que seja simplesmente, uma vivência, né, uma aceitação de uma questão com você, né? Ele está passando por um processo de aceitação. E esse processo de aceitação significa, de fato, recolher essa energia, recolher, desinvestir dessa relação e entender esses processos que não sabemos, né? Podemos especular algumas coisas que poderia estar, né, passando na cabeça dele que explique, né, o tempo dele, né? E isso é um ponto que também precisa ser explicitado, né? O que você esteja falando de verdade, no fundo, é que vocês dois estão em tempos diferentes. O processar dessa doença para você está sendo mais rápido do que para ele. E aí, nisso, está acontecendo, Refletindo, né? isso está acontecendo um desencontro, né? Uhum. Então, às vezes tem um pouco mais de paciência e às vezes trazer para essa conversa essas perguntas fundamentais, que é o que está acontecendo, como é que isso está repercutindo aí para você, né? De estar exercendo com ele também uma prática de empatia, né? Porque o que possa estar acontecendo é que isso também para ele não está sendo fácil. Sim. E esse reflexo pode estar indo para a área sexual, né? Como ela colocou, é o que você disse, né? Às vezes ele está precisando desse tempo, recolher essa energia para lidar com tudo isso, né? Porque mil coisas podem estar passando pela cabeça dele. Sim, E aí
o exercício da empatia e da aceitação, mesmo num momento tão difícil para ela, né? Ela está vivendo um momento complexo, um momento de dor. E esse olhar, né, para ela mesma, uma empatia com ela, porque no momento que ela tem empatia com ela tem empatia com o outro, né? Uhum. E, Rodrigo, você acredita que nesse momento é interessante os dois estarem em terapia, porque a gente percebe que quando a mulher está sofrendo um processo de câncer, ela é muito auxiliada nesse sentido, né? Muitos lugares têm esse processo dela fazer terapia para passar pelo processo, ou ela busca. Mas você recomenda que o marido também, ou o companheiro também busque terapia para estar trabalhando esse processo? Aconselharia, né? Mas seria um aconselhamento, né? Porque a terapia, para ela ser efetiva, precisa de ter aí o desejo daquele que está ali sendo analisado, sendo trabalhado na terapia. Então, esse marido, o seu marido em particular, poderia sim, poderia, mas ele precisa de se implicar, ter um desejo, trabalhar, né? Reconhecer que isso que está passando com ele é uma questão que ele precisa se comprometer, né? E dentro desse comprometimento ele vai se situar, né, perdido muitas vezes, desorganizado, angustiado muitas vezes, e que necessita aí de uma escuta, de um acompanhamento profissional para poder se situar nessas questões, né? É dentro desse lugar que a terapia vai fazer sentido e poderá aí sim gerar um resultado promissor, né? Fora desse contexto, talvez, né, insistir na terapia dele pode ser um ponto de desgaste, um ponto de conflito, né? Uhum. Por isso a importância da conversa, né? Deles estarem ali entrando em sintonia, entendendo isso e vendo se é uma opção para o casal, né? É claro, Uhum. né? É claro, Sensacional. né? O diálogo. O diálogo sempre é o caminho, né? E, de novo, né? Quando só fazer mais um parêntese aqui, né? Você falou que eles tinham uma vida íntima, né? Isso. Ela E trouxe aí aqui, né, no relato dela. a gente puxa aí o sentido dessa palavra, o que ela está dizendo eles tinham um hábito sexual, uma relação sexual frequente, Uhum. né? Só que aí a doença está chamando para um outro nível de intimidade, né? E aí talvez seja essa a questão que essa doença esteja sinalizando para vocês dois, né? Uma abertura de intimidade que antes não havia, e que agora está aí é, enfrentando um desafio. Isso. Nossa, muito bom. É um assunto que daria uma pauta para a gente falar bastante, né, Sim, Rodrigo? um assunto puxa o outro. Nossa, que puxa o outro. Mas infelizmente, por enquanto, nosso tempo ainda é pequenininho. É, te agradecer, né, como sempre, aqui, essa presença, e te pedir para falar onde as mulheres admiráveis podem te encontrar nas redes sociais. Vocês, mulheres admiráveis, podem me encontrar no Instagram, que é o @psi.rodrigoflores. Vocês desejosas também de ter alguma orientação, né, querendo, né, que algum assunto seja tratado aqui por nós, transmita suas perguntas para mim, que eu passo para a Samanta, a gente já faça essa avaliação. Ou desejando também, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, estará lá o meu contato. Certo. Mulher admirável, querida, maravilhosa. Gratidão mais uma vez por você ter trago aqui a sua pergunta para nós. Eu espero que o que a gente trouxe aqui possa trazer uma luz aí para você, né, na sua questão. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode continuar perguntando, né, Rodrigo? Pode continuar trazendo, que a gente vai responder. E gratidão a você que esteve aí conosco, nos ouvindo, nos escutando mais uma vez. Gratidão às nossas patrocinadoras, né? Livraria Novos Rumos e Salão Afrodite. E até o nosso próximo podcast. Meu nome é Samanta Carvalho. As minhas redes sociais são @Samanta Carvalho Terapeuta e a página do Fala Mulher Admirável. Certo? Um
beijo, um abraço de coração para você e até o nosso próximo Fala Mulher Admirável Podcast.